E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este sujeito ali é o mestre do terror. E hoje a gente vai falar de uma edição que eu tinha comentado num outro vídeo que futuramente eu falaria. E o momento chegou. A gente vai falar do Dylan Dog da editora Conrad. Que eu comentei que eu tinha duas edições, eu já falei de uma. E agora a gente vai falar dessa. O Retorno do Monstro. É uma publicaçãozinha da editora Conrad. Lá de início dos anos 2000, talvez? Vamos ver isso. Que isso eu já não me recordo mais. Vamos ver se temos aqui uma. Início dos anos 2000. Abril de 2002. Com aquelas capas feitas pelo grande Mignola, né? Gente, olha só. Quem assistiu o outro vídeo, talvez lembre que eu comento que foi meio que um retorno a eu ler Dylan Dog, porque eu comprei uma edição da Record. A primeira edição que eu li do Dylan Dog foi essa da Record. E depois, novos materiais não chegaram à minha mão. Até que finalmente chegou essas da Conrad e eu comprei por curiosidade, atraído principalmente pela capa. Eu e o mestre do terror, nós somos o tipo de criaturas, né, mestre? Cujas capas deste nível assim nos atrai, né? Num primeiro momento eu reconheci a arte, é uma arte bem reconhecível, mas a capa em si me chamou a atenção. Mas o que nós temos aqui é uma história que não tem tanto de terror. É muito mais um drama, não que não tenha os elementos, não que coisas grotescas não aconteçam na história, né? Inclusive vamos aqui, ó, criação e roteiro, Tiziano Sclave e desenhos do Luigi Picato, né? Desenhos são bons, mas a questão é a seguinte, é muito mais um drama, assim como a primeira história era muito mais... A primeira história que eu quero dizer é da primeira revista que eu mostrei, da Conrad. Também era uma história com um fundo moral, com um fundo psicológico muito grande, né? Uma história capaz de eternecer as pessoas. Mesmo se tratando de terror, é o mesmo que nós temos aqui, se trata da mesma coisa. É uma pegada cheia de cenas macabras, acontecimentos funestos e terríveis se passam. Olha essa cena aqui, por exemplo. Olha só isso. A mulher literalmente fica com a cabeça do cara na mão. Mas, senhoras e senhores... No final das contas, não é o terror que faz com que a história se torne realmente interessante. A história, na verdade, é um grande drama mostrando muita tristeza, muita agonia, muito preconceito humano, e acreditem, acho que esse talvez seja o mais absurdo. É uma história de amor, Há um romance improvável e absurdo que acontece nessa história que faz com que todo o resto ganhe sentido. E é isso que é extremamente curioso. Porque há muita violência, vocês viram ali, muita violência gráfica, inclusive, há muita morte, há muita destruição. O personagem, principal, por assim dizer, esse homem monstruoso aqui, ele é bastante insensível à dor, ele causa muita destruição, ele causa muitas dores às pessoas, ele é temível, ele lembra muito personagens tipo, isso é notório que é o que é pra ser mesmo, personagens como o Jason, ele lembra demais, principalmente nessa capa aqui, apesar de não ter a máscara, ele lembra muito Jason, lembra filmes como Halloween, Michael Myers, ele lembra muito esse pessoal, é um assassino silencioso,
né, causando mortes, causando temor, mas no final de tudo, né, no final da trama, o que nós temos é um amor proibido que não poderia, não deveria ter acontecido, mas aconteceu e que gerou frutos, gerou consequências pelas quais todos sofrem, né, até aqueles dias. E a história até que consegue, durante um dado momento, ela até que consegue te esconder isso. A maneira como ela vai sendo conduzida, ela até consegue realmente fazer com que você demore um pouco a perceber, né, o que está acontecendo. Claro, lá pelas tantas as coisas acabam ficando claras, é bem difícil um roteiro tão amarrado e tão bem construído a ponto de chegar no fim sem que você já tenha descoberto do que se trata, sem que você tenha descoberto exatamente o que está acontecendo aqui. Mas até chegar nesse ponto a história é muito bem construída, tá? E ela realmente consegue te deixar em dúvida, ela realmente consegue fazer com que você demore a perceber, a pensar, né, quem são os verdadeiros monstros dessa história, quem são os verdadeiros culpados, né? E você acaba descobrindo a coisa mais óbvia do mundo, que o vilão não era tão vilão, né? E isso é uma coisa que traz um sabor diferente a essa edição, né? Traz um sabor diferente a essa história. Eu gostei bastante dela, assim como eu gostei da outra que eu li, da editora Conrad, da outra do Dylan Dog, né? Aquela lá era uma história muito mais emocional, né? Que visava mexer muito mais com os sentimentos, né? Trazia, é óbvio, o terror junto, mas ela com certeza buscava mexer muito mais com a emoção das pessoas, né, do que esta, mas essa não fica assim tão atrás, porque como eu disse, tudo reduzido, tudo bem explicadinho. O que nós temos aqui é uma história de amor bizarra, brutal, destrutiva, injusta e até muitas vezes inesperada, mas é uma história de amor, né? Uma história de amor com um final que, cara, não dava para imaginar que fosse terminar de outro jeito. A gente gostaria, a gente se pega torcendo para que vá terminar de maneira diferente. Mas a condução da leitura já nos mostra, já nos diz que não vai terminar da maneira como gostaríamos. Enfim, é uma boa leitura para uma tarde em que você está meio entediado, quer ler algo fácil, algo que vá ocupar sua mente sem lhe chatear. Se você é fã do gênero, né, do gênero terror, né, do gênero mais suspense, enfim, se você é fã do Dylan Dog, vale a leitura. Se você gostou, deixa aquele like aí pra mim, pro Mestre do Terror. Mestre do Terror, eu sei que curte o Dylan Dog, que curte qualquer pessoa que luta com criaturas que têm espadas gigantes e cortam cabeças.